Museu Nacional, sediado no Rio de Janeiro, é a mais antiga instituição científica brasileira. Ele surgiu no contexto da chegada da família real portuguesa ao Brasil, em 1808, com a transferência da corte do Império Português para o Rio de Janeiro, durante as Guerras Napoleônicas. Foi fundado como Museu Real em 1818, para abrigar materiais coletados pelo Brasil, coleções botânicas, numismáticas e de aves, por exemplo. Com a independência, o museu foi renomeado como Museu Imperial e Nacional. Nas suas primeiras décadas, o museu foi marcado por uma disputa política e financeira. O museu defendia que os pesquisadores estrangeiros tinham obrigação de ceder parte da sua pesquisa para a preservação no local, o que desagradava alguns deles. A solução adotada foi a de que o museu teria o direito de comprar os objetos que interessassem. No segundo reinado, como consequência tanto de preferências individuais de Pedro II, quanto de tendências da época, o museu passou a estudar outras áreas além de botânica e zoologia, tais como antropologia, paleontologia e arqueologia. Pedro II contribuía com o museu trazendo diversas peças em suas viagens. Alguns dos exemplos mais conhecidos são os de arte e arqueologia egípcia, país onde Pedro II esteve 2 vezes. Com isso, o Museu Nacional tornou-se referência na América do Sul em História Natural e Ciências Humanas ainda no século XIX. A abertura ao público do museu na nova sede se deu em 25 de maio de 1900. E suas atividades cresceram bastante nas décadas seguintes, com uma política de intercâmbio científico internacional, incluindo visitas de cientistas como Albert Einstein e Marie Curie. Em janeiro de 1946, a administração do museu foi transferida para a Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro, expandindo suas funções. Dos 18 mil objetos de 1838, o museu tinha, em 2018, cerca de 20 milhões de objetos em seu acervo, divididos em coleções de diversos campos do conhecimento, além de aulas e pesquisas. Muitos desses itens eram únicos e insubstituíveis. Não há discurso que poderia recuperá-los, pois tudo isso foi ameaçado por um incêndio no dia 2 de setembro de 2018. O incêndio destruiu muito do prédio histórico e boa parte do seu acervo. Ainda não se sabe exatamente tudo o que foi destruído, mas a perda é enorme, uma biblioteca de Alexandria do século XXI. O museu era uma das maiores instituições do tipo no mundo e sofria por décadas com problemas de estrutura do prédio. Patrimônio cultural em pedaços, preservação, museus e por que isso é importante. Por que isso é importante? É importante a gente saber de onde a gente veio, entendermos o nosso passado e termos a memória disso fixada, de maneira que não apenas nós, mas as gerações futuras vão poder ter acesso a essa memória. Será que não importa a gente saber de onde a gente veio e como chegamos? E o mais importante de tudo, como chegamos até aqui? Será que esse conhecimento não vai nos permitir não cometer erros que foram cometidos anteriormente? Então, a questão da memória de um grupo humano, de uma sociedade, ela cruza também com a memória individual, com a memória pessoal, de você se conectar, de você saber de onde você é, de onde você pertence, da sua identidade, de você se identificar, né? O ser humano é um animal gregário, é um ser vivo que necessita dos laços. Na contemporaneidade, o conceito de patrimônio cultural é muito amplo. Ele se refere basicamente àqueles bens e àqueles processos que são referência para as sociedades, que têm valor artístico, histórico, afetivo, emocional, de diversas naturezas. Os bens, quando são referências, já são patrimônio. O que o Estado vem a fazer é um reconhecimento a posteriori. Até a Constituição de 88, a definição de patrimônio histórico e artístico ela se resumia aos bens de natureza material. São bens móveis e imóveis, edifícios, obras de arte, etc. O que a Constituição de 88 traz de diferente é que ela introduz a ideia do patrimônio imaterial. Então ela engloba todas as manifestações da cultura, incluídas, por exemplo, as formas de expressão, as manifestações, as festas, o saber fazer, né? Toda essa gama que faz parte da cultura viva humana.
Memória e história têm um aspecto muito comum, o corte entre presente e passado. Ambos vão passar por esse recorte porque ele dá consciência de tempo. Sem a ideia de presente e passado, nós não temos consciência de tempo.